Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso estudo da fé aqui no canal Santuário de Matozinhos, da Paróquia do Senhor Bom Jesus. Nós estamos com este vídeo encerrando mais um ciclo do nosso estudo, este agora que foi sobre os sacramentos da vida da Igreja. Nós fizemos uma breve introdução a todos os sacramentos, depois passamos a cada vídeo parte por parte dos sacramentos e hoje chegamos então no último vídeo desta série dos sacramentos, refletindo sobre o sacramento do matrimônio. Como nós vimos no último vídeo, o sacramento do matrimônio, juntamente com o sacramento da ordem, integra o grupo dos sacramentos de missão e de serviço. Sacramentos pelos quais Deus age na vida das pessoas, fazendo com que eles assumam um compromisso junto à Igreja e junto à sociedade. Pela ordem, o homem que se consagra a Deus, sendo diácono, padre ou bispo, ele oferta a sua vida em função da Igreja e em função de todas as pessoas que em torno da Igreja se reúnem. Pelo sacramento do matrimônio, homem e mulher doam a sua vida para constituírem uma família, gerarem filhos e assim contribuírem significativamente para a criação de Deus e também para a transformação da sociedade por meio da educação dos seus filhos nos valores cristãos. Então é o sacramento do matrimônio que nós estudaremos um pouco mais profundamente no vídeo de hoje. Palavra de Deus que vai então orientar o nosso estudo neste vídeo está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 3º ao versículo 6º. Mateus 19, do versículo 3º ao versículo 6º. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. A palavra de Jesus neste trecho do Evangelho de São Mateus é uma palavra bem consciente e bem clara da realidade e também da dignidade do sacramento do matrimônio. Não foi propriamente Cristo que fundou esta instituição chamada matrimônio. Desde os primórdios da história humana, desde o início das culturas, daquilo que nós temos como conhecimento das culturas humanas, homem e mulher se uniam para viver então esta realidade unitiva do matrimônio, sobretudo na ideia de procriação, de geração de prole, de geração de filhos. Mas são as religiões monoteístas que vão então afirmar um pouco, sobretudo com a revelação de Deus no judaísmo, vão afirmar esta identidade da união esponsal entre homem e mulher, formando um certo compromisso de fidelidade de um para com o outro. Mas Jesus então não funda este tipo de relacionamento, mas Jesus eleva esta aliança feita entre homem e mulher à dignidade de sacramento. Ou seja, o compromisso assumido por um homem e por uma mulher diante de Deus, diante da Igreja, eles se tornam então um instrumento e um canal pelo qual a graça de Deus passa a agir de forma sacramental na vida destas pessoas e, por que não, também na vida de todos aqueles que estão próximos deles. Por isso que o sacramento do matrimônio é elevado a esta dignidade pelo próprio Cristo, porque, conforme afirma São Paulo na carta aos Efésios, o amor entre um homem e uma mulher que assumem a dignidade do matrimônio, ele deve ser relacionado, correspondente ao amor que Cristo também nutre pela Igreja, pela sua esposa, que é a Igreja.
Por isso, então, existe este relacionamento de intensidade e, sobretudo, de fidelidade no sacramento do matrimônio. A tradição judaico-cristã, ela traz esta imagem do matrimônio como uma imagem bem forte no contexto religioso. Por que isso? Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver em diversas passagens, no Oráculo dos Profetas, no Cântico dos Cânticos, no Livro dos Salmos, em tantos outros escritos da literatura sapiencial, nós vamos perceber que Deus se revela em amor a seu povo de uma forma matrimonial. No livro de Oséias, do profeta Oséias, isso está bem explícito. Em vários os momentos, a figura do matrimônio é sempre elencada para realçar a importância do relacionamento do povo para com Deus. O povo que traía a Deus com ídolos, que vivia na infidelidade do seu compromisso, da sua aliança com o Senhor, porque se não se prostituía aos ídolos, se prostituía ao pecado, ao mal e a tantas outras formas de negação de Deus. Em Jesus Cristo, quando ele então constitui o povo da nova e eterna aliança, ele vai então trazer à tona esta realidade matrimonial e esponsal. Cristo se coloca então como o esposo da igreja, aquele que aguarda ansiosamente o encontro definitivo com a sua noiva, com a sua esposa, para, no reino dos céus, realizar o pleno matrimônio de amor com sua igreja. Desta forma, analisando então esta importância do sacramento do matrimônio e a sua relação direta com este amor de Cristo à sua igreja, a própria igreja viu no sacramento do matrimônio esta imagem do casamento entre Cristo e a igreja. Por isso que a igreja traz à tona para a realidade do sacramento do matrimônio esta característica fundamental do próprio sacramento. O sacramento do matrimônio, ele é marcado por duas características essenciais: a unidade e a indissolubilidade, conforme nos aponta o cânon 1056 do Código de Direito Canônico. Unidade e indissolubilidade porque aquilo mesmo que já é descrito pelo Cristo no Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir. O homem, quando assume então esta realidade com a sua mulher, este relacionamento, este pacto conjugal elevado à categoria e dignidade de sacramento, eles estarão ali naquele momento se tornando uma só carne, ou seja, num sentido de união. E a indissolubilidade está diretamente ligado àquilo que o próprio Cristo recorda, que nesta vida, neste mundo, o sacramento assumido e vivido diante do altar é um sacramento de caráter indissolúvel. Nada poderá dissolvê-lo, ninguém poderá separar aquela união que diante do altar Deus uniu. Aqui nós temos que lembrar que o sacramento do matrimônio não é simplesmente um evento social como muitos até então pensam ao assumirem a realidade do matrimônio para celebrarem da forma como celebram atualmente. É exigido da parte dos noivos, da parte daqueles que estão ali para celebrar o sacramento, é exigida deles uma responsabilidade tamanha para que eles possam tomar consciência da seriedade do sacramento que estão ali assumindo. Por isso que, neste sentido, para viver plenamente estas características essenciais do sacramento, a unidade e a indissolubilidade, o casal deve ter pleno discernimento se conseguirão viver todas estas exigências que o sacramento do matrimônio implicará sobre a vida deles enquanto família. Porque qual é a finalidade do sacramento do matrimônio? A finalidade do sacramento do matrimônio é a união de um homem e de uma mulher na união sacramental, formando uma família, família esta que culminará na geração de filhos. Se nós olharmos o rito do matrimônio por várias vezes, seja no diálogo, seja no consentimento, seja até mesmo na bênção nupcial e em tantos outros momentos,
o rito vai sempre lembrar aos noivos a sua responsabilidade de serem colaboradores no projeto de criação de Deus. Porque um homem e uma mulher, quando assumem a relação matrimonial, eles assim assumem no compromisso de gerarem a vida por meio dos filhos, e não apenas na geração física, biológica dos filhos, mas também na formação e na colaboração para que aqueles filhos possam ser educados conforme os valores cristãos, conforme os valores do Evangelho. Por isso que um matrimônio, mesmo que celebrado com todos os protocolos, com todos os rituais previstos, ele pode ser declarado nulo justamente por esta questão de não desejar viver a realidade da geração dos filhos. Quem celebra o sacramento do matrimônio não é o padre, o diácono ou o bispo. Quem celebra o sacramento do matrimônio são os noivos. O consentimento é justamente isso, quando o noivo e a noiva se apresentam de forma livre e espontânea diante da igreja, ali representada por uma testemunha, para os dois, em comum acordo, celebrarem a aliança matrimonial. A presença do diácono, do padre, do bispo, ou até mesmo de uma testemunha qualificada, um leigo escolhido pelo bispo para também auxiliar neste trabalho, é uma presença simplesmente para acolher o consentimento que é dado pelos noivos e transmitir-lhes, pela autoridade da Igreja, o acolhimento e a aprovação deste consentimento. Por isso que, neste momento do consentimento, os noivos assumem então esta realidade de viverem uma vida totalmente conforme um ao outro nas mais variadas circunstâncias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da vida. Por isso, então, que o consentimento neste momento é a parte fundamental do rito, que é um rito muito belo. E além do consentimento, nós temos outros momentos que vão marcar este gesto de colaboração e de união que, a partir de então, o esposo e a esposa passarão a vivenciar ao longo de sua vida. Por meio da troca de alianças, o noivo recebe a noiva e vice-versa, e nesse acolhimento eles selam diante de Deus, pelo sinal da aliança, o compromisso de amor e de fidelidade de um para com o outro. E outro momento que vai marcar o rito do matrimônio é justamente a bênção nupcial, na qual os noivos, estando diante do sacerdote, diante do diácono, eles vão receber uma bênção especial para, além de confirmar tudo aquilo que até então foi apresentado enquanto consentimento, enquanto proposta dos noivos, a bênção então vai abrir as portas para que eles se tornem uma família fecunda na graça de Deus. Fecunda diante da possibilidade dos filhos que Deus possa colocar na vida daquele casal, e fecunda também no sentido de que, mesmo impossibilitados da geração de filhos, possam eles se tornar uma família fecunda na adoção e no acolhimento de outras crianças que possam vir a ser no futuro acolhidas por eles. O matrimônio, então, é um convite para a vivência do amor na profundeza do coração e também na união sexual para a geração da vida. De qualquer forma, em todos estes níveis, o sacramento do matrimônio é o sacramento do amor, onde as pessoas que estão ali unidas, mesmo passando pelas dificuldades, pelas crises, pelas incompreensões, pelas insatisfações do tempo e da vida, elas devem se lembrar sempre de que o que sustenta esta vida é realmente o amor que foi declarado desde então no sacramento do matrimônio. Desta forma, então, nós entendemos um pouco melhor a importância deste sacramento para a vida da Igreja e pedimos cada vez mais que Deus possa suscitar no coração dos homens e das mulheres de nosso tempo a consciência e a responsabilidade necessárias para viverem plenamente aquilo que Deus sonhou enquanto matrimônio para a humanidade, para seus filhos. Rezando sempre pelas famílias, nós nos lembramos de que é na família que tudo começa. É na família que a fé é transmitida,
é na família que todas as outras vocações e também que todos os outros sacramentos passam a ser vividos e celebrados na vida dos filhos da Igreja. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.